pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de novo, bem-vindos ao canal Psicologia Irreverente. E o pessoal tem me perguntado muito sobre temas de relacionamento. Thaís, fala sobre relacionamento afetivo, relacionamento geracional. E hoje eu vim trazer um tema polêmico também. Acho que é difícil a gente falar sobre relacionamentos transgeracionais, né? O que é relacionamento transgeracional? É o relacionamento entre gerações, né? Relacionamento entre vó, neto, pais, tios, primos. Me fizeram essa pergunta, perguntaram assim, mas Thaís, como é que funciona essa parte de entre gerações? Que isso tem batido muito hoje em dia, né? Porque hoje em dia todo mundo se fala de... as gerações mais novas falam de cringe, porque isso é cringe. Porque isso é... Aí a geração mais antiga fala, não, mas isso aqui é velho, mas vocês gostam do que tem a nossa geração, dos anos 90, dos anos 80 e pouco, geração Y, né? Pra geração X, que é antes. Aí geração Z, daqui a pouco tem... Enfim, não sabemos mais quais são as próximas gerações. Mas esse relacionamento de geração sempre traz polêmica, sempre traz novidades, sempre traz questionamentos. E me perguntaram e falaram assim, como é que fica o relacionamento entre avós e netos com os pais, né? Os pais desses filhos, os avós, porque os pais, as escolas, trazem esse questionamento, trazem essas regras, essa conduta diferente dos avós, né? Porque a gente é educado, né, pra falar que avô estraga o neto, estraga os netos. Mas até que ponto esses avós estragam os netos ou podem, entre aspas, estragar os netos, né? Porque eles não acompanharam essa fase nova de tecnologia, das crianças cada vez mais se estendendo para os celulares. Você vai para o restaurante, você vê as crianças não interagem mais com os adultos, elas ficam nos celulares. Os adultos também ficam nos celulares, né? Lembrando também que eu quero deixar claro aqui, gente, rede social... Sempre conta de rede social acima dos 13 anos de idade. Por favor, pais, respeitem isso. Não façam contas para os seus filhos menores de idade, tá? Porque é difícil para eles interagirem. Hoje em dia existe até, eu tava lendo uma reportagem sobre burnout, dating burnout. É o burnout dentro dos sites de relacionamento, dos aplicativos de relacionamento. As pessoas estão gerando ansiedade, depressão dentro desses aplicativos, de relacionamento. As pessoas começam a ter ansiedade, começam a ter uma expectativa muito grande em relação à outra. E aí gera esse burnout, essa quebra, essa falta de equilíbrio, esse desgaste emocional muito grande para se relacionar hoje em dia afetivamente, né? Mas voltando à parte das relações transgeracionais, tem avós me perguntando como é que eu faço para lidar com netos, para lidar com as crianças, sendo que os pais falam uma coisa e eu quero agir outra, sendo que na minha geração até os pets, quando eu vou dar comida, quando eu faço tal coisa, eu tenho que, até os pets eu preciso saber como lidar, porque eu não posso mais dar carne desse jeito, é comida vegana, ou eu não posso dar comida, tem que ser a ração daquele jeito, levar pra passear, ficar em casa, eu acabo ficando sem saber o que fazer. Então essa vai pros avós. Avós, façam o que vocês aprenderam a fazer. Sejam vocês. E pais, deixam os avós serem eles, porque também eles ficam presos nesse tipo de relacionamento com os netos. Eles precisam passar também o aprendizado deles. Então vamos respeitar as gerações, tanto os pais quanto os avós. Respeitar também as crianças e o limite delas, né? Até que ponto também vocês podem dar esse aprendizado para as crianças e também até que ponto essas crianças vão aprender com os exemplos de vocês. Porque eu vou repetir sempre, criança aprende com exemplos, com imitação. O que você fala, muitas vezes entra pro ouvido e sai pelo outro, porque ela tá curiosa sobre o mundo, elas estão curiosas, elas querem testar vocês, elas querem se testar o tempo todo, elas estão desenvolvendo o aprendizado e a independência delas. Então, o que elas pensam? Elas pensam assim, bom, eu vou testar aqui, eu vou fazer uma birra aqui, como você vai reagir? Você vai ser permissivo em relação a essa birra, mas até que ponto eu vou ser permissivo em relação a essa emoção? Até que ponto também os pais colocam limites também em relação a esse aprendizado em relação aos avós. O que precisa de haver? O que a gente tem falta de diálogo. Isso que a gente tem falta de hoje em dia, de diálogos. Por isso que os valores muitas vezes estão trocados. As pessoas não sabem o que fazer. Vem gente na terapia falando para eu educar os filhos. Gente, eu não vou educar o filho de vocês. Um psicólogo, um terapeuta, não vai educar um filho de vocês. Vocês que vão educar o filho. Eles vão aprender com a vida. E a vida é um processo. Tem escada, tem esse processo. Ninguém começa aprendendo a andar sem engatinhar antes. Então, tudo faz parte de um processo. Então, esse processo precisa ser respeitado, assim como as gerações precisam ser respeitadas. O que vem antes precisa ser respeitado. Tem muita gente que me pergunta e fala assim, Thaís, mas como é que é essa relação, por exemplo,
mãe solo. Como que fica essa relação que os pais são separados, não tem nem guarda compartilhada, os dois dividem a guarda, no sentido nem entrou na justiça, nada. Os dois têm uma relação muito boa, mas aí a mãe vai, leva a criança e aí ela começa a namorar. Como que essa criança, essa filha, esse filho vai se relacionar com o namorado ou com o cônjuge, né, dessa pessoa? Como que acontece isso também, né? Porque aí fala assim, mas e aí, como que eu vou apresentar essa criança pra família? Não vou apresentar? Como que fica esse tipo de relacionamento? Porque até que ponto eu vou expor meu filho a um relacionamento que eu não sei se vai durar? E as relações hoje em dia estão, assim, como Bauman falava, as relações líquidas, mas as relações estão fluidas também, né? Isso por um ponto, é legal. Porque aí você também vai descobrindo como que a pessoa é, de acordo com como ela vai se relacionando com você. E você não é obrigado a ficar em um tipo de relacionamento. Só se você quiser, né? Aí vira um relacionamento tóxico pra você e pra pessoa também. Porque um fica preso ao outro. Agora, juntar essa criança, esse filho juntamente, nesse relacionamento que você não sabe se vai durar, ou se é um começo, de início de relacionamento, né? E mesmo meio até a criança se expor a isso, é necessário você amadurecer esse relacionamento. É necessário também você entender, ter esse autoconhecimento. Por isso que a terapia é importante para isso. A terapia é importante, como eu falo, para autoconhecimento, né? Para você entender os seus valores, para você sair dessa camada de superficialidade e se aprofundar em realmente entender como você funciona. E entendendo como você funciona, você vai entender como o seu filho pode se relacionar com você e com o contexto que você está trazendo nesse mundo para ele. E aí se inserir uma outra pessoa, né? Porque fica um triângulo. Até quando uma mãe tá grávida, ela tem esse relacionamento, né? A mãe com o cônjuge com a criança. Tem muitos pais, tem muitos cônjuges que têm essa necessidade, às vezes até carência, né? De ter uma relação afetiva, uma relação sexual, uma relação sexual com a pessoa, até quando ela tá grávida, né? Fica com os hormônios à flor da pele e a pessoa fica... E tem que dividir também, né? Esse filho. Tem até esse triângulo no nascimento também. É um outro tipo de relacionamento. Então, além desse tipo de relacionamento, o relacionamento homem-mulher, mulher e mulher, enfim, independente da configuração, vai ter uma criança, vai ter um terceiro vai ter um tripé, né? Tudo é um tripé. Vai ter um terceiro na história. Como é que fica esse relacionamento? Como fica esse contexto? Há de se pensar muito para trazer isso pra criança, né? Principalmente nos pais separados. Ou o pai que vai trazer uma nova namorada, um novo cônjuge, o marido que vai trazer um outro namorado, que tem essa criança também, né? Aí tem a parte também de outras formas de configurações. Então, isso tem que ser pensado muito. Por isso que é importante, gente, desenvolver seus valores, desenvolver esse autoconhecimento para saber realmente quem vocês são, para poder entender o contexto de tudo, geral, né? E aí, pessoas que falam também, né? Tem essa questão que eu falei dos avós, né? Os avós são importantes também, mas também tem avós que são mais novos, tem tios que são os avós, né? Tem tio-avô. Então, trazer esse contexto também pro relacionamento da criança. Pode acontecer o contrário também. Às vezes, não é a avó que tá com problema. Às vezes, os avós se tornam os pais da criança e não sabem o que fazer também nesse sentido. Que aí, os pais deixam as crianças com os avós, que acontece muito hoje em dia, porque todo mundo trabalha, não é igual antigamente, que às vezes tinha aquela configuração mais mulher ficava mais em casa, o homem ficava, ou enfim, tinha esse tipo de papel, né, social, que hoje em dia tá cada vez diferente, e todo mundo tem que trabalhar, e aí os filhos ficam com o quê? A babá vira babá eletrônica, que é o celular, né? E aí os avós também não sabem o que fazer com isso, porque aí como é que fica? Vai disputar com o celular, os pais também disputam o celular, aí vira um triângulo de qualquer jeito, se a gente for pensar, né? Porque na verdade fica você, a pessoa e o celular. Então, até que ponto a gente pode chegar ao equilíbrio de relacionamento e ao equilíbrio na nossa sociedade em relação a tudo que a gente tá vivendo também, né? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como se relacionar, avós, tios, pais, como colocar esses limites, coloque aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. E fico por aqui e até a próxima. Siga Psicologia Reverente.